E a gente está no mês de combate à infertilidade. É um problema que afeta pelo menos 15% dos casais no mundo. E ao contrário do que a gente pensa, o problema não é apenas feminino. Vamos ver uma cartelinha que a gente preparou e que fala sobre esse assunto. São dados da Organização Mundial de Saúde sobre a infertilidade masculina. 15% dos casais do mundo não conseguem uma gestação. Homens são responsáveis por 30 a 40% dos casos. A infertilidade atinge cerca de 30% dos homens no mundo. E em 75% dos casos podem ser revertidas. Olha só que boa notícia. E sobre esse assunto, nós vamos conversar com o urologista Dr. Juliano Aita. Doutor Juliano, boa noite. Obrigada pela gentileza de nos atender e esclarecer algumas dúvidas nossas, né? É um prazer para mim poder participar novamente desse programa, né, de grande importância aí, grande relevância social e tratar desse tema também tão importante, né? Doutor Juliano, é isso aí, esse é o mês de conscientização, né, quanto à infertilidade. Pois não. O senhor sabe que aqui no Nordeste é meio que cultural, a gente tem essa característica, as coisas estão mudando, mas ainda é muito assim. O casal tem um problema para ter um filho, ou demora mais tempo para ter um filho, e às vezes o homem coloca a culpa na mulher. A culpa é sua, você que deve ter algum problema, ele não se culpa ou ele não procura saber se ele tem algum problema. E às vezes pode sim, como a gente já mostrou aí na nossa cartela, ser um problema de infertilidade masculina, né? E essa falta de preocupação maior dos homens em relação à saúde pode acarretar esse problema? Sem dúvida, Eli. A gente sabe que hoje há uma redução das taxas de fecundação no mundo inteiro, né? E muito disso se deve a fatores relacionados à obesidade, ao sedentarismo, à exposição ao álcool, a drogas, ao tabagismo. Tudo isso tem um impacto negativo na fertilidade e, tradicionalmente, a mulher que começa a investigação, né, e o fator masculino acaba sendo deixado sempre para um segundo momento. Mas, felizmente, graças às campanhas de conscientização relacionadas à saúde masculina, graças também ao papel dos ginecologistas quando tratam das mulheres com problemas de fertilidade, que tendem a encaminhar mais precocemente os homens, a gente tem observado um movimento contrário, né, na atualidade, ou seja, os homens estão mais ativos no sentido de buscar alguma causa, algum problema relacionado à sua fertilidade. E por isso é importante a avaliação regular, né? A gente sabe que existem muitos fatores reversíveis, né, que podem ser tratados e proporcionar, né, trazer o retorno à fertilidade do homem. Quando o casal já está nessa fase que deseja ter um filho, como começa essa investigação da questão da infertilidade, principalmente a masculina? Bom, como você falou aí, como você apresentou, é muito importante, né, é um ponto crucial a investigação do homem na condução do casal infértil, tendo em vista que em até 40% dos casos o fator masculino ele está presente, seja como fator principal ou como fator coadjuvante nesse processo. A investigação masculina ela começa com uma história médica detalhada, né? O urologista vai avaliar alguns fatores de risco relacionados à alteração na fertilidade e, como eu falei, a própria obesidade, a exposição ao álcool, tabagismo, drogas, às vezes uma exposição ocupacional, por exemplo, aqueles homens que se expõem a pesticidas, né? Isso é um fator de risco para a infertilidade masculina. Aqueles homens que trabalham em ambientes com muita exposição ao calor, a gente sabe que isso prejudica a produção de espermatozoides. Então, essa história médica detalhada é importante. Algum histórico de cirurgia abdominal ou cirurgia testicular, né? Alguma história de alterações relacionadas a trauma no testículo, torção, tudo isso vai ser avaliado na história médica. É importante o exame físico detalhado, em que o médico urologista vai avaliar os testículos, os canaizinhos deferentes que conduzem o sêmen até a uretra, né? O urologista vai avaliar a presença de varizes na região testicular, nós chamamos varicocele, e certamente vai solicitar um espermograma, que é um exame que vai avaliar o número, a morfologia, a forma
né, e a motilidade, a capacidade móvel dos espermatozoides. Esse exame é muito importante na avaliação. Existem exames mais específicos relacionados a testes genéticos e provas espermáticas específicas, que em casos particulares podem ser necessários. E muito importante é também a avaliação com o exame de ultrassonografia da região testicular. O exame de ultrassonografia permite avaliar o volume dos testículos, confirmar a existência de uma eventual varicocele, que é essa varize na região testicular, permite também a identificação de eventuais nódulos. Sabemos hoje que os homens inférteis têm uma chance maior de apresentarem nódulos, tumores na região testicular, que às vezes podem não ser diagnosticados no exame físico. O exame de ultrassom testicular é muito importante para isso. Doutor Giuliano, a gente está aí num período mais complicado, mais crítico, a questão da pandemia, mas em compensação a gente tem muitos casais mais juntinhos, né, em casa, e decidiu que vai ter um filho. Nunca tiveram filhos, nenhum dos dois. Qual seria, por exemplo, um prazo que o senhor arriscaria estipular? Eles estão tentando engravidar há 6 meses, pode-se começar a se preocupar, ou é pouco, 1 ano, pode ser uma questão psicológica, a pressão da família para ter filho. Em quanto tempo de tentativa o casal tem que começar a investigar se existe algum problema? Bom, considerando-se que o casal tem atividade sexual regular, a gente considera a infertilidade conjugal como a dificuldade, a não obtenção da gravidez após 1 ano, né, de tentativas, considerando-se também a ausência de uso de qualquer método contraceptivo. Esse é um momento particular, a gente vive a imprevisibilidade, né, se por algum momento atrás a gente achava que tinha o controle de todos os nossos passos da nossa vida, né? A gente vive hoje um momento certamente de dificuldades e em que a imprevisibilidade é a regra, né? Então existe um parecer da Sociedade Brasileira de Medicina Reprodutiva orientando a avaliar individualmente cada caso no que diz respeito às técnicas de fertilização assistida, exatamente porque a gente sabe que não há comprovação, né, da presença do vírus em secreções vaginais, mas a gente sabe que é possível a transmissão mãe-feto e, eventualmente, a infecção na mulher pode assumir uma gravidade maior e com implicações sérias sobre o bebê, mas a recomendação geral é que as transferências não sejam realizadas, ou seja, essas técnicas não sejam realizadas nesse momento, salvo em situações muito particulares em que o tempo pode ser o divisor de águas. Às vezes você está tratando aquele casal em que a mulher já tem uma idade mais já avançada e limítrofe, em que talvez esperar mais um pouco, eventualmente poderá comprometer o sucesso de alguma técnica. Então, nesse caso, realmente considera-se discutir a realização já nesse momento. Todos os tipos de infertilidade masculina, elas têm uma maneira de ser tratada ou o que o senhor acha mais preocupante? O que é muito realmente demorado para reverter? Tem muitas, boa parte das causas, felizmente, são tratadas, seja clinicamente ou cirurgicamente, né? Eu destacaria aqui a varicocele, que isoladamente aí representa até 40% das causas de infertilidade, fator masculino, em que a correção cirúrgica se encarrega da melhora em 80% dos casos do padrão do sêmen, né? Isso pode demorar aí de 4 até 6 meses. Tá? Existem as situações também que o tratamento clínico pode ser eficiente. Infelizmente, a gente tem 25% de homens que nós não conseguimos identificar a causa específica. O problema certamente está relacionado em várias etapas da espermatogênese que nós não conseguimos fazer o diagnóstico específico e, portanto, não conseguimos orientar o tratamento de forma específica. Então, infelizmente, nesses casos, a gente tem pouca coisa a fazer e realmente tem que lançar mão de métodos de reprodução assistida, muitas vezes com que a gente chama de injeção intracitoplasmática do espermatozoide no óvulo. Alguns hábitos que não são muito saudáveis, doutor, como o uso excessivo de álcool, o uso de cigarro ou até mesmo drogas mais pesadas, elas podem ter essa interferência aí na fertilidade masculina?
Certamente, a obesidade e sedentarismo já são fatores de risco bem, né, definidos, né, sobre a fertilidade masculina. A gente sabe que isso muda a dinâmica hormonal, muda o padrão, né, hormonal intratesticular, isso se reverte negativamente na fertilidade do homem. Tabagismo e álcool e drogas influenciam também na vascularização do testículo. Essas toxinas dificultam, né, a produção de espermatozoides e há um impacto realmente negativo para esses homens. E, de fato, é muito importante que essas medidas são prevenidas, né? A gente sabe que muitos casais se deparam com problemas por hábitos errôneos numa vida anterior, né? E cada vez mais os casais têm adiado a concepção. Então, esses problemas têm sido mais frequentes na atualidade. Geralmente, doutor Juliano, as mulheres, psicologicamente, quando ela está com algum problema ou quando está com muita ansiedade para gerar um filho, para engravidar, isso, ao invés de ajudar, acaba atrapalhando. No caso do homem, atrapalha também de alguma forma ou não? A gente tem pouca evidência científica nesse sentido. A gente sabe que a gente tem a experiência do relato de casais que tentaram diversas vezes, tiveram que recorrer a técnicas de reprodução assistida e, de repente, no momento mais calmo da vida, tiveram filhos de forma natural. Mas certamente esses fatores influenciam na ovulação da mulher, né? E de alguma forma podem influenciar na espermatogênese, impactando negativamente nas taxas de gravidez. Doutor Juliano, a gente queria agradecer a sua participação, as ótimas informações aí que o senhor repassou. Com certeza, muitos casais aí ficaram atentos e já vão tomar as providências aí. Alguém já se encaixou nos problemas que o senhor citou e que tem realmente uma solução, que é uma ótima notícia, né? A gente agradece a gentileza de senhor atender o nosso convite e deseja uma ótima noite. Muito obrigado, uma boa noite a todos que estão nos assistindo.